Capítulo 19, Londres, 2005. Ruby se atrasou para o jantar, mas Cassandra não se importou. O garçom lhe dera uma mesa ao lado da janela, e ela observava as pessoas voltarem do trabalho para casa. Todas essas pessoas, vidas acontecendo fora da esfera em que a vida de Cassandra se passava, vinham em ondas. Havia um ponto de ônibus bem em frente, e do outro lado da rua ficava a estação de metrô de South Kensington, com sua bela fachada de ladrilhos Art Nouveau. De vez em quando, um fluxo de gente entrava pela porta do restaurante, sentando-se às mesas, ou parando no balcão para encomendar comida para levar. Cassandra passou o dedo pela beirada gasta do caderno e tornou a recordar a frase que tinha lido, imaginando se conseguiria absorvê-la com mais facilidade desta vez. O pai de Nell era Nathaniel Walker. Nathaniel Walker, o pintor da realeza, era o pai de Nell, bisavô de Cassandra. Não, a verdade ainda se encaixava como se fosse a luva de outra pessoa. Exatamente como quando tomara conhecimento dela aquela tarde. Estava sentada às margens do Tâmisa, decifrando a caligrafia de Nell no relato sobre a visita que fizera à casa em Battersea, onde Eliza Makepeace tinha nascido, e a Tate Gallery, onde os quadros de Nathaniel Walker estavam expostos. O vento aumentara, crispando a superfície do rio e varrendo suas margens. Cassandra já estava prestes a ir embora quando alguma coisa atraiu seu olhar para aquele trecho particularmente rabiscado da página seguinte, uma frase sublinhada que dizia: Rosamond Treshett era minha mãe. Eu reconheci o retrato e me lembro dela. Em seguida, uma seta, e a atenção de Cassandra foi atraída para o título de um livro, Who Was Who, sobre o qual havia uma lista escrita apressadamente. Rosamond Treshett casou-se com Nathaniel Walker, pintor, em 1908. Uma filha, Ivory Walker, nascida algum tempo depois. 1909? Interrogação. Verificar escarlatina? Interrogação. Rose e Nathaniel morreram em 1913 em um acidente de trem. As, Jill, mesmo ano em que eu desapareci. Ligação? Interrogação. Um papel solto estava dobrado dentro do caderno, uma fotocópia tirada de um livro chamado Grandes Desastres de Trem na Era do Vapor. Cassandra tornou a pegar a folha. Estava gasta e o texto desbotado, mas felizmente não estava manchado pelo mofo que devorava o resto do caderno. O título dizia: A tragédia da ferrovia As Jill. Cercada pelos ruídos do restaurante, Cassandra tornou a ler o relato breve, mas bem realista. Nas primeiras horas do dia 2 de setembro de 1913, 2 trens da Midland Railway saíram da estação de Carlisle rumo à estação de St. Pancras, e todos a bordo desconheciam que estavam sendo levados para um cenário de total destruição. Era uma linha íngreme, pois atravessava as montanhas e os canais da paisagem do norte, e os trens tinham pouca potência. 2 fatos conspiraram para conduzi-los à destruição naquela noite. Seus motores eram menores do que os recomendados para os trilhos íngremes da linha, e cada um havia sido equipado com carvão de baixa qualidade, cheio de resíduos que o impediam de queimar adequadamente. Depois de partir de Carlisle a 1h35, o primeiro trem conseguiu, com dificuldade, alcançar o topo do West Jill. A pressão do vapor começou a cair e o trem parou. Pode-se imaginar a surpresa dos passageiros com a parada súbita do trem, logo depois de sair da estação, mas eles não devem ter ficado muito assustados. Afinal de contas, estavam em boas mãos. O guarda dissera que eles só ficariam parados por alguns minutos e depois seguiriam viagem. De certo, a certeza do guarda de que a espera seria breve foi um dos erros fatais cometidos naquela noite. O protocolo convencional da estrada de ferro sugere que
Se soubesse quanto tempo o maquinista e o folguista iam levar para limpar a fornalha e restabelecer a pressão do vapor, ele teria lançado alguns detonadores ou carregado uma lanterna ao longo dos trilhos para sinalizar a qualquer trem que estivesse se aproximando. Mas infelizmente ele não fez isso e o destino dos passageiros foi selado. A segunda locomotiva também trafegava com dificuldade. Puxava uma carga mais leve, mas seu motor pequeno e o carvão de má qualidade foram impedimentos suficientes para causar dificuldades ao maquinista. Poucos quilômetros antes de Mellerstam, o maquinista tomou a decisão fatal de deixar a cabine para inspecionar o motor. Embora esta prática pareça arriscada nos padrões de hoje, era bastante comum naquela época. Infelizmente, enquanto o maquinista se ausentara da cabine, o foguista também encontrara problemas. O injetor estava falhando e o nível da caldeira tinha começado a cair. Quando o maquinista retornou, os dois se concentraram tanto no problema que nenhum deles viu a lanterna vermelha acesa na sinaleira de Mellerstam. Quando terminaram e prestaram atenção na linha, o primeiro trem estava parado a poucos metros de distância. O segundo não conseguiu frear a tempo. Como se pôde imaginar, o dano foi extremo e a tragédia provocou a morte de um grande número de pessoas. Além do impacto da batida, o teto do bagageiro deslizou sobre a segunda locomotiva e destruiu o vagão dormitório da primeira classe. O gás do sistema de iluminação pegou fogo e incendiou os vagões destruídos, matando os infelizes que estavam lá dentro. Cassandra estremeceu ao imaginar as cenas daquela noite, em 1913. A subida íngreme, a paisagem escura, a sensação do trem parando. Imaginou o que Rose e Nathaniel estariam fazendo no momento do impacto. Se dormiam no seu vagão ou se conversavam. Se falavam sobre a filha Ivory, que os esperava em casa. Como era estranho ela estar tão comovida com o sofrimento dos antepassados, de cuja existência só tinha tomado conhecimento tão tardiamente. Que horror deve ter sido para Nell descobrir os pais e tornar a perdê-los desta maneira terrível. A porta do Carluccius se abriu, trazendo uma lufada de ar frio misturada com cheiro de fumaça de carro. Cassandra viu Ruby caminhando em sua direção, acompanhada por um homem magro e careca. Que tarde! Ruby sentou-se de frente para Cassandra. Um grupo de estudantes apareceu já quase no fim do dia. Eu achei que não ia escapar nunca. Ela indicou um homem magro. Este é Gray. Ele é bem mais divertido do que aparenta. Ruby, querida, que apresentação encantadora. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Graham Westerman. Ruby me contou tudo a seu respeito. Cassandra sorriu. Aquela era uma afirmação interessante, uma vez que as duas tinham convivido na vida por um total de 2 horas. Ainda assim, se alguém era capaz de um milagre desses, Cassandra apostaria que este alguém era Ruby. Ele se sentou. Que sorte herdar uma casa! Sem falar em um delicioso mistério familiar, afirmou Ruby. Então chamou o garçom e pediu pão e azeite para todos. Ao ouvir menção ao mistério, a língua de Cassandra coçou com a vontade de falar na sua descoberta recente a respeito da identidade dos pais de Nell, mas o segredo ficou preso em sua garganta. Ruby me disse que você gostou da exposição, comentou Gray, com os olhos brilhando. É claro que gostou, ela é humana, afinal de contas, disse Ruby, além de ser também uma artista. Historiadora da arte, Cassandra enrubesceu. Papai disse que você desenha muito bem, você ilustrou um livro infantil, não foi? Ela balançou a cabeça. Não, eu costumava desenhar, mas era só um hobby.
Mais do que um hobby, pelo que eu soube, papai contou. Eu costumava andar com um bloco de desenho quando era mais jovem, mas isso foi há muitos anos. Os hobbies têm tendência a serem deixados de lado, disse Gray, diplomaticamente. Um exemplo disso foi a paixão felizmente curta de Ruby pela dança de salão. Ora, Gray, só porque você não sabe dançar. Enquanto os companheiros de mesa discutiam a dedicação de Ruby aos passos de salsa, Cassandra deixou seu pensamento divagar até aquela tarde, muitos anos antes, quando Nell atirou sobre a mesa o pacote de lápis 2B e o bloco de desenho no qual Cassandra fazia seu dever de álgebra. Estava morando com a avó havia mais de um ano. Começara o ensino médio e tinha tanta dificuldade em fazer amigos quanto em resolver equações. Não sei desenhar, dissera, surpresa e insegura. Presentes inesperados sempre a deixavam desconfiada. Você vai aprender, afirmou Nell. Você tem olhos e mão, desenhe o que vê. Cassandra suspirou pacientemente. Nell era cheia de ideias fora do comum. Ela não se parecia nada com as mães das outras crianças e, com certeza, não se parecia nada com Leslie, mas era bem intencionada. E Cassandra não queria ferir seus sentimentos. Acho que é preciso mais do que isso, Nell. Bobagem. É só uma questão de ver aquilo que está na sua frente, e não o que você acha que está. Cassandra ergueu as sobrancelhas intrigada. Tudo é feito de linhas e formas. É como um código. Você só precisa aprender a lê-lo e interpretá-lo. Nell apontou para o outro lado da sala. Aquele abajur ali, diga o que você está vendo. Um abajur? Esse é o problema, retrucou Nell. Se você só vê um abajur, não vai conseguir desenhá-lo. Mas, se o que você vê é um triângulo em cima de um retângulo, com um pequeno tubo ligando um ao outro, bem, e isso já é meio caminho andado, não é? Cassandra deu de ombros incerta. Tente, nem que seja só para me agradar. A garota tornou a suspirar, um suspiro de tolerância. Nunca se sabe, talvez você se surpreenda, incentivou Nell. E foi o que aconteceu. Não que ela tenha mostrado um talento especial naquela primeira tentativa. A surpresa fora o prazer que sentira. O tempo parecia desaparecer quando estava com o bloco no colo e o lápis na mão. O garçom chegou e colocou 2 cestas de pão na mesa com um gesto elegante. Assentiu quando Ruby pediu um prosecco. Quando ele se afastou, Ruby estendeu a mão para uma fatia de focaccia. Ela piscou para Cassandra e indicou a mesa. Experimente o azeite e o vinagre balsâmico, são excelentes. Cassandra molhou o pão no azeite e no vinagre. Vamos, Cassandra, disse Gray. Ajude esse velho casal não casado a parar de discutir. Conte sobre sua tarde. Ela pegou um pedacinho de pão que tinha caído na mesa. Sim, algo emocionante, indagou Ruby. Cassandra se viu dizendo, descobri quem foram os pais biológicos de Nell. Ruby deu um gritinho. O quê? Como? Quem? Ela mordeu o lábio para evitar um sorriso de prazer. Rosie e Nathaniel Walker. Puxa vida! Ruby riu. E o mesmo nome do meu pintor, Gray. Que coincidência! E nós estávamos falando dele hoje, e ele morou na mesma propriedade que... Ela se calou e seu rosto rosado ficou pálido ao compreender o que Cassandra estava dizendo. Você está falando do meu Nathaniel Walker, engoliu em seco. Seu bisavô era Nathaniel Walker? Cassandra assentiu e não conseguiu evitar um sorriso. Aquilo tudo parecia um tanto ridículo. Ruby ficou boquiaberta, tamanho o espanto. E você não tinha ideia hoje, quando estivemos juntas na galeria? Cassandra balançou a cabeça, ainda sorrindo como uma boba. Ela falou apenas para tirar aquele sorriso dos lábios. Só soube esta tarde, quando li no caderno de Nell. Não posso acreditar que você não tenha dito nada até agora.
Com toda essa conversa sobre dança de salão, acho que ela não teve oportunidade, disse Gray. Além do mais, Ruby querida, algumas pessoas gostam de manter sua privacidade. Ora, Gray, ninguém gosta de guardar segredos. A única coisa que torna divertido um segredo é saber que você não deveria contá-lo. Ela olhou para Cassandra. Você é parente de Nathaniel Walker. Tem gente que é mesmo sortuda. Parece meio estranho. Foi muito inesperado. É mesmo, afirmou Ruby. Tanta gente pesquisando a história na esperança de ser parente de um Winston Churchill da vida. E o destino atira no seu colo um pintor famoso. Cassandra não conseguiu conter um sorriso. O garçom apareceu e serviu o prosecco para todos. A solução de mistérios, saudou Ruby, erguendo a taça. Eles brindaram e beberam. Desculpem minha ignorância, disse Gray. Meu conhecimento de história da arte não é lá grande coisas. Mas se Nathaniel Walker teve uma filha que desapareceu, deve ter acontecido uma enorme investigação, não? Não estou duvidando da pesquisa da sua avó, disse ele para Cassandra. Mas como foi que a filha de um artista famoso desapareceu sem que ninguém soubesse? Ruby, pela primeira vez, não soube responder. Ela olhou para Cassandra. Pelo que entendi, lendo o caderno de Nell, todos os registros dizem que Ivory Walker morreu aos 4 anos. A mesma idade que Nell tinha quando apareceu na Austrália. Ruby esfregou as mãos, ansiosa e animada. Você acha que ela foi raptada? E quem a raptou fez parecer que ela tinha morrido? Que coisa fantástica! Mas quem foi? Por que fizeram isso? O que Nell descobriu? Cassandra sorriu como se pedisse desculpas. Parece que ela não conseguiu solucionar esta parte do mistério. Não completamente. Como assim? Como você sabe? Eu li o caderno até o final. Nell não descobriu. Mas ela deve ter descoberto alguma coisa, deve ter aventado alguma hipótese. O desespero de Ruby era evidente. Diga-me que ela tinha uma hipótese, que deixou algo para que possamos investigar. Há um nome, disse Cassandra, Eliza McPeace. Nell foi deixada com uma maleta contendo um livro de contos de fadas, que provocou algumas lembranças. Mas se Eliza pôs Nell no navio, ela mesma não chegou à Austrália. O que aconteceu com ela? Cassandra deu de ombros. Não existe nenhuma informação oficial. É como se ela tivesse desaparecido na mesma época em que Nell foi mandada para a Austrália. Quaisquer que tenham sido os planos de Eliza devem ter falhado. O garçom tornou a encher as taças e perguntou se eles queriam pedir o prato principal. Acho que sim, disse Ruby. Mas o senhor pode nos dar mais 5 minutos? Ela abriu o cardápio e suspirou. É tudo tão emocionante. Imagine só. Amanhã você parte para a Cornualha para conhecer seu chalé secreto. Como você consegue suportar todo esse suspense? Você vai ficar hospedada no próprio chalé? Indagou Gray. Cassandra negou. O advogado que ficou encarregado de guardar a chave disse que ele não está habitável. Fiz uma reserva em um hotel próximo, o Hotel Blackhurst. É a casa onde morava a família Mountfreshet, a família de Nell. A sua família, disse Ruby. Sim. Cassandra não tinha pensado nisso. Seus lábios se tornaram a formar um sorriso involuntário. Ruby reagiu de modo exagerado. Estou com uma inveja danada. Daria tudo para ter um mistério como esse passado da minha família. Como esse, no passado da minha família. Alguma coisa emocionante a ser descoberta. Eu estou bem empolgada com tudo isso. Não consigo deixar de pensar naquela garotinha, na pequena Nell, arrancada da família, sentada sozinha no cais. Não consigo tirar isso da cabeça. Adoraria saber o que realmente aconteceu. Como ela foi parar do outro lado do mundo sozinha. Cassandra ficou encabulada ao perceber que estava falando demais. Acho que é bobagem minha. De jeito nenhum. Acho que é perfeitamente compreensível. E o tom de simpatia na voz de Ruby deixou Cassandra paralisada. Sabia o que estava por vir, sentiu um aperto no estômago e tentou encontrar palavras para mudar de assunto. Mas não foi suficientemente rápida.
Não pode haver nada pior do que perder um filho, disse Ruby com sua voz bondosa. Suas palavras quebrando a casca protetora de Cassandra, fazendo com que o rosto de Léo, seu cheiro, seu sorriso de 2 anos escapasse livre. Conseguiu concordar com um aceno de cabeça, conseguiu sorrir de leve. Refrear as lembranças, enquanto Ruby estendia a mão para tocar a dela. Depois do que aconteceu com o seu garotinho, não surpreende que você queira descobrir o passado da sua avó. Ruby apertou carinhosamente a mão dela. Faz todo o sentido para mim. Você perdeu uma criança e agora quer encontrar outra.